Os bastidores do Esporte Clube Corinthians Paulista fervendo, como Augusto Melo oficialmente réu, no caso vai de bet. O que isso muda, Jorge? O que isso significa? Vou explicar para você. E com os curiosos gastos revelados da gestão do Ilho. A lista é hilária, é trágico, tá? Mas é hilário ao mesmo tempo. Que situação, cara. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 390 mil inscritos por aqui. Já tomou a sua creatina hoje? Não pode falhar, não esquece, hein? Creatina, glutamina, whey protein, pré-treino, todos os suplementos para você que está cuidando da saúde. A Fit Forte entrega na sua casa. Você pode parcelar em até 3 vezes sem juros, vai receber tudo bonitinho, embaladinho, em qualquer lugar do Brasil. A equipe da Fit Forte manda para você, empresa séria, trabalha super direitinho. Se você compra os suplementos em outro lugar, faz a compra esse mês na Fit Forte, me dá uma moral e me dá um feedback depois nos comentários, tá bom? Link na descrição do vídeo e do primeiro comentário é Fit Forte. Vamos lá. Augusto Melo virou réu, ok? Então vamos explicar isso aí. Isso foi ontem. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou o Augusto Melo réu do caso Vadibet. Augusto Melo, o Marcelo Mariano, o Sérgio Moura, que eram dirigentes do Corinthians na época, e o Alex Cazundé, o empresário. Então eles agora são réus por associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado. São acusações muito pesadas, pesadíssimas. Então agora, formalmente, você pode usar o termo réu para o Augusto Melo. Formalmente acusado. Ele é acusado do cometimento desses crimes. Formalmente. Então, em termos técnicos, você pode usar essas expressões porque elas estão valendo. Então, qual é o passo a passo disso, Jorge? No direito penal, como é que funciona? Chegou no Ministério Público, no ouvido do Ministério Público, tem uma história estranha aí no caso Vadibet, eu acho que rolou um crime lá. Aí o Ministério Público se debruça sobre o tema e entende, opa, verdade, tem possível cometimento de crime aqui. Vou apresentar uma denúncia ou vou apresentar uma queixa-crime contra esse pessoal aqui. Aí isso vai para a mão do juiz. Aí o juiz olha, fala, tem coisa aqui mesmo, hein? O juiz aceita a denúncia, então isso é um reconhecimento de que existem indícios suficientes para abrir o processo. Beleza? Abriu o processo. A partir daí, o Augusto tem o direito de contratar um advogado, obviamente que ele já tem inclusive um corpo jurídico muito competente, muito caro, apresentar provas, né, testemunhas, enfim, dar a sua versão sobre o caso, o direito ao amplo, né, exercício da defesa. A partir de agora, o Augusto Melo está nessa situação. Aí tem todo o trâmite, né? Ele tem que ser citado, então ele tem que ser formalmente informado da abertura do processo, né? Aqui, ó, Augusto, o juiz aceitou, tá aqui. Então ele tem que receber essa intimação, essa notificação. Aí o advogado do Augusto vai ter um prazo para apresentar os argumentos, documentos, toda a tese de defesa. Teremos audiências, e aí tem testemunhas que o Augusto com certeza vai incluir no processo, testemunhas que a acusação, o Ministério Público vai levar, enfim, pode ser interrogado também o réu, o Augusto e os demais réus no caso. E aí, no final de tudo, sai a decisão do juiz. Então perceba que é um longo processo que tem ainda algumas etapas a serem seguidas. E vendo a nota do Augusto de ontem, o Augusto nega essas acusações, o Augusto diz que está sendo vítima de um projeto cheio de ilegalidades e nulidades, ele usou esses termos na nota. Me parece que uma das estratégias do Augusto, da defesa do Augusto, que, repito, é uma defesa hoje comandada por advogados renomados, por gente muito importante, acho que eles vão entrar num caminho de nulidade processual. Um caminho mais técnico, talvez fugindo do mérito das acusações e entrando em falhas processuais que podem, enfim, eventualmente, se aceitas pelo juiz essas alegações, anular todo o processo. Então, vamos ver qual vai ser a estratégia da defesa. Mas o Augusto nega tudo, diz que não teme nada, né? Inclusive, as informações do processo estão em sigilo e, segundo a nota do Augusto, a defesa dele já pediu a abertura, o encerramento, o fim do sigilo para que todo mundo tenha acesso e tudo mais. Enfim, vamos aguardar. Mas é algo muito sério. E para resumir, o caso Vadibet, para tentar resumir, né? Fiz aqui anotei em tópicos aqui para tentar agilizar para você.
O Augusto chegou em janeiro de 24, tinha acabado de assumir, pá, anunciamos o maior patrocínio master da história, 370 milhões de reais por 3 anos, vai de bet, uma empresa que, e aqui não é fazer qualquer juízo de valor sobre a honestidade e idoneidade da empresa, nada disso. Mas também surpreendeu por ser uma empresa que não liderava o segmento das apostas esportivas. Não era uma empresa que você via constantemente em publicidade, né, numa atuação ostensiva dentro do mercado, divulgando suas atividades. Muita gente nem conhecia. Aí, de repente, caramba, surgiu a Vai de Bet. Aí, muito bem. No contrato, eles teriam colocado lá uma empresa, colocaram, estava no contrato, né? Essa empresa recebeu o repasse. Eles colocaram uma empresa lá como intermediadora, que teria direito a um bônus ali de indenização, né? A um valor por ter feito essa intermediação, não é indenização, que é a Rede Social Media Design. O dono dessa Rede Social Media Design é o tal do Alex Cassundé, que virou réu nessa história também, que participou da campanha eleitoral do Augusto Melo, como vocês lembram, tudo mais. Por essa intermediação, dos 370 milhões totais do contrato, essa empresa teria direito a 25 milhões. Ela recebeu só 1 milhão e 400. Não deu tempo de receber o resto. 2 parcelas de 700 mil reais. E aí depois se descobriu que essa empresa fez um repasse para uma outra empresa, que seria uma empresa de fachada, a tal da New Way, cuja dona constituída lá no CNPJ lá era uma moça, coitada, que morava no litoral de São Paulo, numa casinha super humilde, que nem sabia, segundo ela, nem sabia da existência dessa empresa no nome dela. Aí depois se descobriu que essa segunda empresa, que estava no nome da moça lá do litoral, acho que de Bertioga, repassou o dinheiro para outras empresas. O dinheiro foi percorrendo alguns caminhos até chegar na UJ Futebol, Agência de Gestão de Carreiras Esportivas. Essa empresa, segundo a polícia, no entendimento da polícia, ela teve um envolvimento com o primeiro comando da capital, inclusive sendo denunciada pelo Vinícius Gritzbach, aquele cidadão que morreu fuzilado no aeroporto de Guarulhos em plena luz do dia. Imagina, você está chegando com a sua família, você está com a sua filha, com a sua mulher, e vem uma galera e fuzila alguém no meio da história, um motorista de Uber que não tinha nada a ver com a história morreu também, enfim, um negócio horroroso. Então, olha a gravidade disso aqui. Isso aqui quem está dizendo é a polícia. A polícia diz que essa empresa, a empresa que recebeu por último, o dinheiro foi passando por vários. A última empresa que recebeu, a tal da UJ, teria envolvimento com o PCC. Então, olha o buraco onde o Augusto Melo e os demais réus, no caso, podem estar enfiados. Eles têm todo o tempo agora para se defender, exercer o amplo direito de defesa, mas a acusação é muito grave. E nós estamos a 15 dias, menos de 20 dias, da votação final dos sócios do Corinthians, da Assembleia dos Sócios, para definir se o Augusto fica mesmo definitivamente afastado das funções de presidente, se o impeachment se conclui ou não. Pode ser que ele volte. Nós temos ouvido há algumas semanas de gente muito bem informada sobre o Corinthians, gente que entende dos bastidores do Corinthians, e eu já ouvi isso de mais de 3 pessoas. Olha, pode estar rolando aí uma composição do Augusto com o grupo do Andrés, então eu já não tenho, eu acho que o indiciamento ele já foi indiciado antes, agora o fato dele virar réu de uma acusação formal desses 3 crimes, eu acho que piora muito as condições políticas para uma eventual reversão do seu afastamento na Assembleia do dia 9. Acho muito difícil. Agora, não duvido de mais nada. De mais nada. Se os 2 grupos políticos do Corinthians, né, se o grupo Renovação e Transparência compuser com o grupo do Augusto, aí, meu velho, acabou. Aí, então, o jogo, ele não é tão simples assim de prever. Seria muito fácil, né? Caramba, faltam 20 dias para ele ser julgado pelos sócios, o cara acabou de virar réu. Ih, já era. Não sei. Pelo que a gente está ouvindo, o jogo ainda está sendo jogado. O jogo não tá tão definido assim. Bom, esse é um item do dia de ontem, muito importante. Também no dia de ontem, foram revelados alguns gastos da gestão do Írio Monteiro Alves no Corinthians. Entre 2021 e 2023, o Duírio foi presidente do clube. E aí,
alguns cupons fiscais foram soltos ontem na imprensa, e esses cupons fiscais emitidos em nome do Corinthians mostrariam alguns gastos pessoais do Duílio, ou de pessoas ligadas ao Duílio, isso precisa ficar esclarecido, com os recursos do Corinthians. Com nota emitida pelo Corinthians e com dinheiro saindo das contas do Corinthians. A lista, sim, é maravilhosa, tá? A lista é um negócio incrível. São recibos que vão de 26 de setembro a 31 de outubro de 2023. Aí ontem o GE divulgou essa planilha e outros portais também divulgaram essa planilha. Tem de tudo aqui, tá? Tem de tudo. Então, será que você consegue ver aí a lista? Acho que consegue, né? Tem coisas hilárias aqui. Então, deixa eu mostrar para você. Vai ficar muito ruim de você visualizar, mas fácil eu fazer um resumo, né? Porque é uma planilha, os nomes são bem pequenininhos. Então, assim, tem muito gasto com alimentação. Tem um mini mercado que, em 7 notas fiscais diferentes, faturou mais de R$30 mil só no mês de outubro. E tudo na nota está descrito: serviço de buffet. É um mini mercado do Jardim Ângela, que fica no extremo sul de São Paulo. Que, aliás, é do outro lado, tá? Para você que não é de São Paulo, o Corinthians é para cá, o Jardim Ângela é para cá. O Corinthians é na zona leste, o Jardim Ângela é no extremo da zona sul. Isso dá quase 40 quilômetros de distância da sede do Corinthians. Muito curioso, muito curioso. Inclusive o GE bateu lá nesse mini mercado, no endereço que consta, né, ser o do mini mercado lá no Jardim Ângela. Aí bateram lá e tinha um pessoal que morava em uma casa, o pessoal falou: não tem loja nenhuma aqui não tem mini mercado nenhum aqui não. Olha que parada, mas tudo bem. Aí descobriram que esse CNPJ aí, do mini mercado, que recebeu essas 7 notas aí nesse espaço, dias antes, 9 dias antes, tinha outro nome e outra atividade econômica. Veja, 9 dias antes dessas notas serem emitidas, totalizando mais de R$30 mil, a empresa tinha outro nome, a empresa tinha outro ramo de atividade, era uma empresa de obra e alvenaria. Olha que coisa maluca. E aí, nesse espaço de 9 dias, a empresa mudou de nome, mudou de atividade, mudou de sócio, saiu uma sócia lá e entrou outro camarada, e aí as notas foram emitidas em favor do Corinthians. Olha, um negócio muito estranho. Não é esquisito? É esquisito. É bem esquisito. Depois, 38 compras feitas no Oba Hortifruti. E aí foram ver a lista dos itens que adquiriram. O Oba é um hortifruti grande, é uma rede grande aqui, como Natural da Terra, como outras que tem aqui em São Paulo. É uma rede grande. O Oba existe, tá? O Oba, você vai lá e tem várias lojas aqui na cidade de São Paulo. Aí foram ver. Lá no Oba, o Corinthians comprou picanha, aquela picanhazinha, comprou cervejinha, sorvete, um monte de fruta, legume. Aí tem mais compra de supermercado, tem item de limpeza, tem água sanitária, tem amaciante de roupa, tem detergente. Até aí, isso pode ser, né, pro dia a dia das atividades do clube, pra limpeza do clube. Até aí não tem nada demais. Picanha e cerveja me chama muito a atenção, né? Me chama bastante atenção. Além do episódio do suposto mercadinho do Jardim Ângela, que nem existiria. Isso é o que realmente chama atenção. Aí tem mais. Tem algumas notas onde o comprador é identificado como o presidente do Ilho. Isso é curioso. Em farmácia, em salão de beleza. Então, são alguns gastos que não têm relação com o Corinthians. Você quer ver alguns exemplos aqui? 2 aparelhos de barbear, de uma marca aí cara, R$3 mil. Tô vendo o resumo aqui que o GE fez. Tudo em outubro de 23, tá? Kit para caixa acoplada de vaso sanitário, R$219. Serviço de barbearia, cabeleireiro, manicure, pedicure, R$171. Serviço de lavanderia, R$505. E é uma nota que tem o nome do Duílio, como o comprador, enfim, aquele que contratou os serviços ou os produtos. Flores, arranjo de flores, cartão e ornamento, R$700. Remédio, R$540. Remédios e chicletes, R$159. E o mais legal de tudo é o Tadala Fila, que é comprar 2 vezes numa farmácia. Em 3 de outubro, numa farmácia em Fortaleza, Corinthians estava lá para jogar a semifinal da Sul-Americana.
Compraram 2 Tadalafila na farmácia. Na verdade, o segundo, né? O primeiro tinha sido em outra data, e lá em Fortaleza tem uma compra de Tadalafila. Vocês sabem para que serve, né, o Tadalafila, né? Se você não souber, faça uma pesquisa, ele dá uma animada na vida das pessoas. Virou isso aqui o Corinthians, cara. Aí eu vejo esse grupo, Renovação e Transparência, que teve a gestão do Ilho envolvida nisso aqui, pregar moralidade, precisamos afastar o Augusto, precisamos... É sério, é essa galera que vai salvar o Corinthians? Essa galera que é a maior responsável pela dívida do Corinthians bater 3 bilhões de reais? É sério, é sério. Tem mais coisa aqui, ó, 13 mil reais de gasto com transporte, e aí tem tudo, é táxi, é lavagem de carro, é estacionamento, é manutenção de veículo, tem de tudo. Aí tem essas compras do Duílio, né? Tem as compras do Andrés. Eu me enganei de cartão, ele estava no Rio Grande do Norte, do Réveillon, 10 pau. Outra compra em Fernando de Noronha, 7 pau. Não, gente, eu me enganei e tudo mais. O Duílio mandou uma nota oficial, dizendo que não tem nenhum receio sobre as despesas dele na época que foi presidente do Corinthians, inclusive as contas foram aprovadas, né? Com ressalvas, mas foram aprovadas as contas, hein? Parabéns, hein? Parabéns. Talvez não tenham sido muito atentos na apreciação dos relatórios das contas do Duílio. O Duílio disse que a divulgação disso tem o objetivo apenas de assassinar a reputação dele nas redes sociais, pediu para checar a veracidade dos documentos, pediu acesso aos documentos, né, por parte do clube, e que só vai se manifestar quando tiver acesso aos documentos, para poder rebater as mentiras. Então ele não está negando veementemente, ele só está dizendo, eu não temo nada, eu não me lembro de ter feito nada de errado, não tenho receio nenhum, mas não posso falar mais sobre as notas que vocês estão divulgando aí, porque eu não tive acesso a elas. Mas, ô Duílio, elas estão aí emitidas e publicadas na imprensa. Tá tudo aí. Tá tudo aí. É nota fiscal. A nota fiscal é um documento emitido junto à prefeitura da cidade. É um documento que você consegue facilmente checar, né, o emissor, a veracidade, o código de autenticidade da nota, data, horário, serviço descrito, CNPJ do tomador, CNPJ do recebedor. Isso desculpa, mas assim, isso é mole de apurar, Duílio. Seu corpo jurídico conseguiria em pouco tempo autenticar, checar a veracidade disso aí. Então é isso que é desolador. É isso que é desolador. Quando a gente conecta os dois assuntos, o assunto do Augusto e o assunto do Duílio, é pra gente constatar, pra gente desenhar que, infelizmente, o buraco é muito fundo, cara. Oposição e situação, hoje, estão numa lama moral. Não estou dizendo que o Duílio, de fato, fez compras ilegais, isso tem que ser apurado. Mas soa estranho a história do mercadinho do Jardim Ângela, né? Soa muito estranho. Então, moralmente, é uma situação que desgasta. Eu não estou dizendo que o Augusto Melo já foi condenado pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa, furto qualificado, mas são acusações graves, é um impacto moral em cima do Augusto Melo. Então, moralmente, essas pessoas, esses grupos que hoje disputam o poder no Corinthians, perderam as condições, cara. O que não quer dizer nada, o que não quer dizer que eles vão deixar de se apossar do comando do clube, de tentar, porque isso pouco importa. Mas, moralmente, você, corintiano, eu não confio nessas pessoas, na competência dessas pessoas. E acho que há um abalo de reputação que elas vão ter que tentar reverter muito grande, porque a simples divulgação disso já gera esse desgaste de imagem. Então, é desolador. Vocês sabem que eu não gosto de vender tragédia, né, desânimo, olha, não tem jeito, pega suas coisas, vai embora, some daqui, não adoto esse tipo de personagem não. Mas na boa, não tem muito horizonte positivo para ver no Corinthians não, cara. Não tem. No curto prazo, são essas as pessoas, a não ser que venha um outro grupo político, uma outra corrente, com pessoas de reputação totalmente ilibada, né, sem um histórico tão problemático, sem acusações tão problemáticas, né? Uma SAF não vai virar, porque a pressão dentro do Corinthians é muito grande para que não vire, a pressão de uma parte da coletividade corintiana.
Outro dia mesmo eu vi o presidente da Gaviões, ou um dos líderes da Gaviões, eu não sei se ele é o presidente, se ele é um dos líderes, se é um diretor, ele parece ser um diretor importante. Ele estava num podcast, ele estava dizendo, vocês não vão falar de SAF, né? Que SAF dá certo. Vocês não vêm me dizer que a SAF do Botafogo deu certo, né? Não, imagina. O Botafogo ia acabar até 2022, né? O Botafogo ia virar um clube ioiô de Série A, Série B, Série A, Série B. O Botafogo foi sofrer uma penhora para pagar atrasados lá envolvendo a saída do Igor Rabelo. Foram penhorar, não tinha nem R$100 na conta do Botafogo para penhorar. Não tinha dinheiro na conta do Botafogo. Aí chega o camarada. Em 2 anos de SAF, 2 anos, quase 3 anos de SAF, o Botafogo volta a ser campeão brasileiro depois de 3 décadas. O Botafogo ganha o maior título da sua história, a Libertadores da América. O Botafogo disputa um Intercontinental e um Mundial de Clubes. Ele nunca tinha passado perto desse tipo de competição. O Botafogo só na janela de janeiro desse ano gastou 500 milhões. Imagina, não deu certo não. Imagina. O que está dando certo é o modelo do Corinthians. Esse modelo maravilhoso, um modelo político de pessoas seríssimas, né? De uma gestão muito proba, muito responsável dos recursos do clube. Imagina, com acusação até de repasse de patrocínio indo parar em conta de empresa supostamente ligada com o PCC. Não, imagina, SAF não é problema, SAF não é solução, SAF é problema. Solução é o modelo atual do Corinthians. Inclusive, acho que deveriam replicar esse modelo mundo afora. Real Madrid, Barcelona, veja o Corinthians aí, baita de um exemplo de administração. Para que virar SAF? Bobagem. Não é, gente, que SAF vai virar a solução automática. Existem SAFs que dão errado. A SAF do Vasco deu errado, porque o Vasco se vendeu as ações do seu futebol para uma empresa que não tinha nem caixa. Você tem que procurar também saber para quem você vai vender. Não é vender para qualquer um. O camarada tem dinheiro. Tá, mas peraí, qual é o histórico desse camarada? Qual é a solidez da empresa dele, do negócio dele? Qual é o know-how que ele tem? Peraí, vamos devagar, porque pode dar errado. A SAF do Atlético tá dando errado. Porque tem 4 camaradas lá que se dizem atleticanos, eu não duvido que sejam, mas são incompetentes. E aí eu digo, repito, berro quantas vezes for, pode ficar irritado, chateado. Incompetentes, não cumpriram uma porrada de promessa que fizeram para a torcida, então o SAF pode dar errado. Mas vamos lá, com as figuras hoje que orbitam na política do Corinthians, o que você acha que tem mais chance de dar certo? Não existe certeza, tá? Não existe 100% de certeza. Nem que vai dar certo o SAF, nem que vai dar certo o modelo político atual do Corinthians. Mas o que você imagina, vendo as figuras que dominam a política do Corinthians hoje, que tem mais chance de dar certo? O modelo SAF, com o empresário que é dono do dinheiro e que vai ter que ter amor ao dinheiro dele, ou com o modelo político atual, onde o camarada compra dá lá fila e não tá nem aí porque quem vai pagar é o clube? O que vocês acham que tem mais chance de sucesso? É só pensar um pouquinho, né? Like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.